Fala, meus amigos! Daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E o programa hoje tá demais. A gente vai relembrar a história do mestre Eli Barbosa e as suas incríveis criações. Ficou curioso? Então, bora comigo! Mas antes da gente começar, deixa eu fazer aquela perguntinha que eu faço toda semana. Já tá inscrito aqui no canal? Ainda não, amigão? Então se inscreve aqui e aproveita e já badala o sininho, porque daí a diversão é garantida todo domingo. Ah, e se gostar do programa, não esquece de deixar aquele like no final, beleza? Todo mundo sabe que não só a nossa geração, mas várias gerações de brasileiros cresceram consumindo cultura nerd, principalmente dos Estados Unidos e do Japão. E não que isso seja um problema, né? Apesar da gente saber das dificuldades que os criadores brasileiros desse tipo de conteúdo passam por aqui, e talvez por isso seja mais fácil a gente consumir o que vem de fora. Talvez seja por causa da trabalheira que é para eles conseguirem incentivos do governo, né? A indústria dos quadrinhos, filmes e desenhos que praticamente engatinha se comparada com o que tem lá fora, e também, é claro, a própria desconfiança do brasileiro com produtos nerds criados aqui no Brasil. E mesmo remando contra a maré, muita gente boa consegue criar coisa aqui no Brasil e até mesmo ganhar bastante dinheiro com isso. Afinal de contas, a gente tem o Maurício de Souza e a sua Turma da Mônica que não deixam a gente mentir. E todo mundo sabe também que o Maurício de Souza criou um verdadeiro império com isso, com a sua Turma da Mônica, que já faz parte do imaginário popular do brasileiro, com as histórias em quadrinhos, com os desenhos e com os inúmeros produtos, né, que estampam a marca. E inclusive já exportou os produtos da Turma da Mônica, né, a marca Turma da Mônica, para diversos outros países. Mas assim, nem só de Turma da Mônica se vive o brasileiro, e a gente tem vários outros criadores por aí para provar isso pra gente. Como por exemplo, o grande Daniel Azulay e a sua Turma do Lambe Lambe, que além de uma série de histórias em quadrinhos e brinquedos, tiveram até mesmo um programa de grande sucesso lá nos anos 80. Da Turma do Arrepio, criação de César Sandoval e que ganhou quadrinhos de bastante sucesso nos anos 80 e um seriado com atores pela Rede Manchete durante aqueles anos. Olha pessoal, a gente começa a falar a respeito disso e a gente acaba vendo que a gente não consumiu só material nerd vindo dos Estados Unidos e do Japão. Apesar da nossa memória afetiva às vezes enganar a gente acaba vendo, né, quando a gente começa a falar disso, que a gente consumiu muita coisa criada por brasileiros, principalmente lá naquela época, né, dos anos 70, anos 80 e anos 90. E eu acho que isso até rende um outro programa só para falar desses caras aí, como Daniel Azulay, como o pessoal da Turma do Arrepio. Então, se vocês quiserem um programa falando disso, deixa aí nos comentários que vocês sabem que aqui quem manda são vocês. E o Eli Barbosa foi um grande animador, desenhista e criador brasileiro. Nascido Eli Rubens Barbosa em 1939, ele era da cidade de Vera Cruz, no estado de São Paulo, onde começou muito cedo no mundo das animações e olha só, isso numa época em que esse tipo de produção era quase que raridade aqui no Brasil. E o mais incrível é saber que o primeiro sucesso comercial do Eli Barbosa foi uma propaganda de uma empresa de controle de pragas, onde as próprias baratas é quem faziam a festa. Dá uma olhadinha aí nesse comercial. Vinha dançando iê, o pernilongo mordendo meu nenê. E o dia inteiro a traça passa a roer. E dizem que esse comercial foi um verdadeiro sucesso na época, foi uma febre, todo mundo cantava a música das baratinhas. Tanto que depois disso, o Eli Barbosa continuou por mais um tempo trabalhando com animações em comerciais, até que ele resolveu fechar uma parceria com a editora Riográfica, onde ele começou a produzir quadrinhos da Hanna-Barbera e também fechou uma parceria com a editora Block, sendo responsável pelos primeiros quadrinhos dos Trapalhões, que naquela época já eram um grande sucesso na TV e por causa do Eli Barbosa acabaram repetindo a dose nos gibis. E por ter adquirido essa experiência nos quadrinhos e também por já ter trabalhado com o grande Silvio Santos, na época em que ele tinha um programa lá na Rede Record e também na TV Tupi,
o Eli Barbosa acabou criando para o Homem do Baú uns personagens chamados A Turma do Kaká, que era uma animaçãozinha que aparecia nas aberturas dos programas do Silvio Santos e que também acabaram ganhando disquinhos de vinil com histórias narradas pelo próprio Homem do Baú para a criançada da época. E aí, depois disso tudo, foi muito fácil para o mestre Eli Barbosa fazer a primeira investida dele pelos quadrinhos autorais, lançando o gibi Kaká e Sua Turma. Só que infelizmente o gibi acabou durando muito pouco, mas mesmo assim ele seria importantíssimo para os futuros planos do Eli Barbosa, pois ali, além da Turma do Kaká, apareceu, por exemplo, os Incríveis Amendoins, uma galera de amendoim que vivia se metendo em confusões dentro de um quartel e que, além de ganhar um gibi próprio tempos depois, também foram garotos propaganda do Amendocrem. E além dos amendoins, uma outra turma bem importante que apareceu primeiro no gibi do Kaká e Sua Turma foram os Tutti-Frutis, uma galera de frutas falantes e simpáticas, como por exemplo o Melancia, o Ananias, Chiquinha Banana e muitos outros. E os Tutti-Frutis seriam inspiração para que o visionário Eli Barbosa lançasse em agosto de 1943 o programa TV Tutti-Fruti, que saiu pela Rede Bandeirantes e teve nada mais nada menos do que 19 programas de 45 minutos. E se quem viveu nos anos 90 já achou a Priscila e a Sua Turma, estrelas da TV Colosso, uma das melhores invenções da Rede Globo, com certeza ficaria maravilhado com a população de vegetais, frutas e legumes que faziam de tudo no programa que era totalmente feito com fantoches e fantasias. E para quem viveu essa época, eu garanto que é praticamente impossível não assistir um pedaço dessa abertura e não se comover com a nostalgia. Aqui na TV Tutti-Fruti, a tristeza há muito se foi. Todos vivemos cantando e plantando a semente do amor. Amizade, magia e um sorriso brotam sempre aqui entre nós. Luz e sons, imagens e cores, com crianças cantando ao redor. Porque a vida é um sonho tão lindo, quem sabe sorrindo enfrentar. Ah, eu não falei? Nostalgia pura, né? E para quem não sabe, esse programa que também mostrava as aventuras do incrível Girimum e dos Amendoins, em 1983, ganhou o prêmio de melhor programa infantil do ano, vencendo programas de peso como, por exemplo, Balão Mágico, o Programa do Bozo e o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse é um feito que não é para qualquer um, diz aí. E a TV Tutti-Fruti fez tanto sucesso que conseguiu até mesmo ser exportada para outros canais da América Latina. Só que infelizmente, mesmo com todo esse sucesso, em 1984 o programa acabou saindo do ar devido às dificuldades financeiras daquela época. Só que, claro, o mestre Eli Barbosa não se deu por satisfeito, levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Já que ele acabou fechando uma nova parceria com a Rede Bandeirantes e lançando o programa Boa Noite Amiguinhos, que colocava a criançada da época para dormir. E esse programa passava todo dia no horário nobre da Bandeirantes, às 8 horas, e ele tinha mais ou menos 5 minutos de duração e mostrava algumas historinhas da Fofura e Sua Turma. Fofura e Sua Turma, que inclusive tinham sido criados em 1976 e já tinham até aparecido naqueles disquinhos do Silvio Santos. E além da Coelha Fofura, que era a principal, a gente também tinha o Coelho Escovão, o Cachorro Lambão e Nenê, além de mais um monte de coadjuvantes bem originais. E esse programa durou nada mais nada menos do que 70 episódios e só saiu do ar para dar lugar a outro projeto dos estúdios do Eli Barbosa com a Bandeirantes, que foi o TV Fofura. E esse programa da Turma da Fofura, esse segundo programa, acabou fazendo tanto sucesso que ele até mesmo foi exportado para outros canais da América Latina e dessa vez com a projeção bem maior. Pois é, dava para ver que a Turma da Fofura era um dos maiores sucessos comerciais do Eli Barbosa, mas eu acho que o melhor ainda estava por vir, já que em 1987 a editora Abril acabou fechando um acordo com o estúdio dele para lançar os quadrinhos da Turma da Fofura. E esses gibis foram criados para substituir os gibis da Turma da Mônica,
E essa missão foi cumprida por muitos anos, já que as histórias da Turma da Floresta Encantada eram tão geniais quanto as histórias da Turma do Bairro do Limoeiro. Os personagens também acabaram ganhando brinquedos e foram até mesmo tema de chocolates de Páscoa. E a Turma da Fofura ganhou até mesmo uma peça teatral chamada Um Passeio no Cometa, que acabou sendo lançada em VHS pela Globo Filmes. Escovinha? Legal! Que legal! Cadê o Titio Escovão, a Fofura e o Cometa Chorão? Não, a gente não viu ninguém, nem o Tometa Cholão também. O jeito é procurar, turma! Cometa Chorão! Cometa Chorão! E a coisa era feita realmente para divertir a criançada, já que na história, a Turma da Fofura tinha que ajudar o Cometa Halley a encontrar o rabo dele, que por algum motivo desconhecido ele tinha perdido. Aliás, eu vou falar uma coisa, hein? Esse negócio do Cometa Halley eu acho que foi um dos maiores eventos dos anos 80. Todo mundo falava do Cometa Halley durante os anos de 85, de 1986, tanto que foi criado uma infinidade de coisas nerds, né? Para aproveitar o sucesso desse cometa, que acabou se provando até um pouco de frustração, né? Então assim, eu acho que rende um programa bem legal, só a gente falando a respeito das curiosidades do Cometa Halley, né? Tudo que ele criou de merchandising nos anos 80. Então, se vocês querem isso, e eu já tenho uma ideia bem legal, deixem aqui nos comentários, que aí a gente vai fazer um programa a respeito. E se isso tudo não bastasse, o mestre Eli Barbosa ainda foi responsável pela criação de duas outras turminhas bem famosas dos anos 80, a Turma do Gordo e a Turma da Patrícia. Inclusive, esses dois personagens já tinham aparecido nos primeiros gibis autorais do criador, mas acabaram ganhando destaque mesmo a partir de 1987, quando invadiram as bancas do país, lançados pela Editora Abril, junto com a Turma da Fofura. E o gibi do Gordo e Companhia, por exemplo, mostrava as aventuras do Gordo junto com seu parceiro Fininho, que viviam se metendo em confusões típicas da criançada daquela época. Inclusive, algumas pessoas falam que esses personagens da Turma do Gordo foram inspirados em alguns amigos que o próprio Eli teve quando era pequeno. E o Gordo vivia ajudando todo mundo, era aquele tipo de moleque pau pra toda obra. Só duas coisas tiravam ele do sério. Uma era a Fofa, que vivia querendo paquerar ele, tentando arrumar namorado. E ele, quando via ela, ganhava o mundo. E o outro era o cachorro El Tigre, que vivia atrás do Gordo, tentando comer os calções dele. Já o gibi da Patrícia tinha uma pegada um pouco mais ecológica, já que a personagem conseguia se comunicar com os bichos. E esses gibis, da Turma do Gordo e da Turma da Patrícia, junto com a Turma da Fofura, realmente foram um grande sucesso entre a criançada no final dos anos 80 e no começo dos anos 90. Prova disso é que no auge, cada gibi desses chegou a vender 70 mil exemplares em um mês. Só que infelizmente, em 1992, chegou a Era Collor, né, com aquele problema todo de economia que quase afundou o país, e aí esses gibis acabaram saindo de circulação. E o Eli ainda foi responsável pela criação dos personagens Anjinha e Capetinha, que estrelavam junto com o Sérgio Malandro o programa Hora do Capeta, do SBT. Depois disso, em 1997, Eli Barbosa e seu estúdio ainda contribuíram para a reformulação gráfica dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Reformulação essa que durou até o início dos anos 2000. E uma outra curiosidade bem legal sobre o mestre Eli Barbosa é que ele era irmão de um outro autor ilustre, o Benedito Rui Barbosa, famoso pelas novelas da Rede Globo. E o mestre Eli jamais desistiu das criações dele, porque ele acreditava que elas eram importantíssimas para o crescimento de novas gerações. Tanto que ele tinha vários projetos, para o retorno desses personagens, para os quadrinhos e também para a televisão. Só que infelizmente, durante os últimos anos de sua vida, Eli Barbosa acabou sofrendo do mal de Parkinson e veio a falecer em 19 de janeiro de 2007, aos 69 anos de idade. E além do material rico para o mundo nerd, ele também deixou pra gente um grande legado, tanto na literatura infantil quanto na literatura adulta, sendo reconhecido como um grande autor. Bom, meus amigos, o programa está chegando no final e eu confesso que eu estou bem feliz com ele, porque programas assim ajudam a recuperar um pouco da nossa memória nacional, através
do grande Eli Barbosa e as suas incríveis criações. Então, se vocês gostaram e querem mais programas como esse, não esquece de compartilhar e apertar o like com tudo aí, porque assim eu vou saber que vocês gostaram. A única coisa que eu posso dizer é que a gente se vê na semana que vem, então por enquanto eu deixo aquele meu abraço e valeu!